gente! Oi, gatedos! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente, persistência. Hoje nós vamos falar sobre filme, conforme eu já falei lá quando eu falei de La La Land. Eu não sou crítica de cinema, então eu falo mais da história do filme como um todo. E a gente vai falar hoje do Fome de Poder. Antes disso, eu tenho que agradecer muitos comentários de vocês no meu último vídeo, que foram muito bonitos mesmo, tanto os comentários no YouTube quanto os comentários no Facebook. Eu fiquei extremamente emocionada, profundamente agradecida. E o segundo recado antes de começar o vídeo de fato é: me mandem perguntas, porque semana que vem vai ter o vídeo comemorativo de 1 ano do canal e eu preciso de perguntas de vocês, porque eu quero fazer respondendo as perguntas legais, criativas, engraçadas e show de bola que vocês vão me mandar. Então, antes de continuar vendo o vídeo, já taca logo uma pergunta aí nos comentários, que é pra não esquecer, pra eu ter como fazer o vídeo da semana que vem, né, gente? Me ajuda a te ajudar! Vamos falar então sobre o filme Fome de Poder, ou The Founder em inglês, que seria o fundador, e mais uma vez aquelas belas traduções em português, apesar de achar que Fome de Poder traduz muito melhor o espírito do filme. O filme é a história do McDonald's, dirigido pelo John Lee Hancock, que é o mesmo que fez Um Sonho Impossível, que é um outro filme biográfico muito massa, e tem o papel principal, que é o Ray Kroc, interpretado pelo Michael Keaton. Vou tentar fazer um esforço tremendo pra resumir o filme, tá? Porque o filme ele é cheio de meandros, a história, enfim. Vai ter muito spoiler sim, porque é um filme biográfico e eu não tenho como falar o que eu achei do filme, da história pra vocês, sem contar a história pra vocês. Bom, a história do McDonald's começa assim: dois irmãos do interior dos Estados Unidos, eles tinham uma veia empreendedora pro ramo alimentício. Então eles tentaram abrir restaurante e tal, não deu muito certo, ou deu certo. Aí eles foram pra San Bernardino, na Califórnia, e saíram da cidade deles, levaram literalmente o restaurante deles num caminhão e abriram um drive, que era na época dos anos 50, que é mais ou menos onde se passa o filme, a década que se passa o filme, que era moda. Aí eles chegaram à conclusão que o atendimento não era bom, porque demorava uns 30 minutos pra comida ficar pronta, as pessoas ficavam esperando no carro, então a comida demorava pra ficar pronta, os garçonetes levavam, às vezes a comida chegava errada, e eles quiseram mudar isso, eles quiseram revolucionar e fazer algo que ninguém nunca tinha feito, os irmãos Dick e Mac McDonald. Então eles resolveram criar uma lancheria, não com 30 opções, 40, 50 opções no cardápio, mas apenas 4 opções: hambúrguer, batata frita, refrigerante e milkshake, que facilitava o pedido. E eles criaram, e é sensacional quando mostra isso no filme, eles criaram essa linha de produção fordiana pro McDonald's, invenção deles. Então, eles foram um dia numa quadra de tênis e começaram a rabiscar com giz no chão toda a linha como tinha que ser. Aqui faz um hambúrguer, aqui coloca o ketchup, aqui não sei o que, e daí a pessoa passa aqui por trás, que daí agiliza o processo, não sei o que. E eles levaram todos os funcionários pra essa quadra de tênis, eles riscavam com giz, apagavam, riscavam com giz, apagavam. Ficaram 6 horas até criar essa linha de produção perfeita que transformava os 30 minutos do atendimento do drive em 30 segundos que você tinha sua comida na mão. Bom, eles abriram o restaurante, o primeiro dia não deu ninguém, as pessoas não entendiam porque que tinham que levantar do carro e ir lá pedir, e porque que tinham que comer a comida num papel dentro de um saco e não tinha garfo, nem prato, nem faca. Aí eles fizeram uma grande festa de inauguração outro dia, com malabares, com fogo, o fogo atraiu um mosquito, todo mundo foi embora, até que depois começou a dar certo. Onde entra o Ray Kroc nessa história toda? Ele era um cara que deu errado a vida inteira, basicamente. Ele tentava coisas inovadoras a vida inteira e nunca vingou muito bem. Então agora fazia uns anos que ele vendia máquinas de milkshake e ele tentava vender então essa ideia de que por que fazer um milkshake se você pode fazer, sei lá, 10 milkshakes por hora. E aí esses irmãos encomendaram pra ele 8 máquinas de milkshake. E ele achou o pedido muito estapafúrdio, porque na época ele não conseguia vender nenhuma. Então ele decidiu ir até San Bernardino pra ver o que tinha lá nessa lancheria que queriam tantas máquinas. Ele chegou, ficou na fila, pediu o lanche, ele se surpreendeu com a rapidez que foi. Aí ele pediu pro menino, acho bem legal isso: tá, mas como eu como? Aqui tá meu lanche, tem certeza, eu pedi agora. Sim, é esse o seu lanche, porque ficou pronto na hora. E como eu como? Ah, o senhor pode comer no banco, no seu carro, na sua casa. Então, pra ver assim como foi revolucionária essa ideia dos irmãos McDonald. Aí, ele estava comendo
o seu lanchinho quando um dos irmãos, um dos donos, estava varrendo a frente do restaurante e pediu se eles estavam gostando. Daí ele falou que sim, aí ele se apresentou, aí os dois se apresentaram, aí ele convidou pra conhecer o restaurante. Ele conheceu o restaurante, se encantou com o restaurante, pirou que tinha que abrir franquia. Os irmãos disseram que já tinham tentado abrir franquia, mas que não vingava porque as pessoas não tomavam cuidado. Então, dependendo do lugar onde era franquias, vendiam até coxa, burrito, coxinha frita, frango frito, coxa. E aí ele falou, não, eu me responsabilizo pela franquia, conversa vai, conversa vem, contrato vai, contrato vem. Deixaram ele abrir a franquia. Ele abriu a franquia dele, e a partir daí ele começou a crescer muito. Ainda sem muito lucro, mas ele começou a conseguir vender franquias. E aí, primeiro ele vendeu para grandes empresários, mas ele percebeu que essas pessoas já estavam aposentadas, já tinham seu dinheiro, não iam estar nem aí pros restaurantes. E ele percebeu que quem se interessava mesmo eram jovens casais que queriam ganhar a vida. Enquanto isso, ele foi crescendo, as dívidas não baixavam, até que ele conheceu um cara que disse que ele não estava no ramo de hambúrgueres, que na verdade ele estava no ramo imobiliário e que ele tinha que começar a comprar os terrenos e aí vender os terrenos para o franqueado colocar a franquia em cima do terreno. Ele entrou nesse ramo e assim, atropelando muito a história, ele criou a corporação McDonald's, o que era algo separado da franquia McDonald's, com a qual ele tinha um contrato com os irmãos McDonald's, e ele conseguiu então fazer esse jeito, esse entremeio, para a corporação ser maior do que os restaurantes, e basicamente ele ferrou com os irmãos que só queriam manter a qualidade dos restaurantes, porque daí ele queria assim, ter lucro e otimização dos meios. Então, o milkshake que era feito de leite, que a refrigeração era muito cara. A mulher que ele conhece também, que depois vira esposa dele, dá a ideia de fazer... Que era esposa de um franqueado. Dá a ideia de fazer milkshake em pó. Enfim. E aí ele entra em embate com os irmãos McDonald's. E os irmãos McDonald's acabam sendo só um restaurante em San Bernardino, enquanto ele tem já vários restaurantes pelos Estados Unidos e agora dono do terreno. Então ele propõe a compra e daí os irmãos dizem que eles têm contrato e daí ele diz que agora ele é muito grande, se eles querem realmente bater de frente com ele. Claro que não, então eles vendem o McDonald's pela irrisória quantia de 2,7 milhões de dólares e fazem um acordo de mano, um acordo que ele diz que não pode assinar no papel porque os franqueados não têm como assinar todos. Então, eles combinam 1% do lucro de todas as franquias até o resto dos tempos. Claro que esse acordo ele nunca cumpre, porque foi um acordo que não foi assinado. Então, os irmãos tiveram 2,7 milhões e apenas. Curiosidades do filme para vocês entenderem a proporção disso. Esse acordo verbal do 1% significaria hoje 100 milhões de dólares por ano, dinheiro que ele nunca pagou. A marca eles venderam nos anos 60. O Dick aceitou bem, voltou para sua cidade natal, enfim. Uma coisa que ele nunca aceitou foi que o Ray falou a vida inteira que o primeiro McDonald's, que o McDonald's número 1 é o que ele abriu em Illinois. Mas, na verdade, o McDonald's número 1 era o dos irmãos McDonald's. O dele foi o 9º. Então, isso ele nunca aceitou. Já o outro irmão, o Mac, ele não aceitou. Ele tinha problemas de diabetes e ele morreu 10 anos depois, nunca tendo aceitado a venda do sonho deles, da criação deles, pra um cara que não tinha nada a ver e que se falava como o criador ou inventor do McDonald's. O filme te deixa, assim, muito apaixonada pela história, sabe? Porque os irmãos, eles revolucionaram a indústria alimentícia, eles revolucionaram. É o que a gente conhece aí que tá em todo lugar hoje. Aliás, mais uma curiosidade. Hoje o McDonald's está em 120 países, 32.700 lanchonetes e um faturamento de 40 bilhões de dólares por ano. Para vocês terem uma ideia do crescimento rápido que esse Ray Kroc fez do McDonald's, em 6 anos ele já tinha 130 franquias. Os irmãos não conseguiram lidar com eram 5 franquias que eles tentaram colocar, 3, 2, sei lá, por aí. Bom, gente, o filme começa com o Ray falando que ele tem 52 anos, que a vida é sobre persistência. Então, basicamente, ele começou a ficar rico depois de tentar muita coisa a vida inteira aos 52 anos, o que nos leva aí a uma breve esperança do nosso futuro. Vai que possa acontecer com nós, né, gente? Tamo aí. E no filme fica claro isso, que ele escutava muitos discos,
muitas mensagens de autoajuda, e uma delas era sobre persistência. Que você não precisa ser um gênio, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser o mais inteligente de todas as pessoas, você só precisa ter persistência. E ele realmente não era o mais inteligente de todas as pessoas, apesar de eu achar que ele foi um gênio, mas ele usou da inteligência das outras pessoas e da sua persistência pra conseguir. O que nos leva à dicotomia desse filme. Porque tu fica com muita raiva do cara, porque ele é um baita de um filho da puta, antiético total, assim, ele passa por cima dos irmãos que foram os criadores de tudo. Tu fica com muita raiva, mas ao mesmo tempo tu fica admirando o cara, porque puta que pariu, que baita sacada que o cara teve de enxergar ali o negócio, de conseguir fazendo, construindo um império que construiu. Então ele foi um filho da puta pra construir? Sim, ele foi. Precisava ter sido? Talvez se ele não tivesse sido, ele não tivesse construído. Não dá pra saber, por isso que a gente fica nesse sentimento de não saber o que sentir com esse filme. E no final do filme, um dos irmãos pergunta pra ele, lá no início a gente te mostrou toda nosso restaurante, toda a nossa linha de produção, por que você não copiou? Aí ele perguntou, vocês mostraram pra quantas pessoas? Pra várias? Pois é. Você ouviu de alguma que deu certo? Eu precisava do nome McDonald's. O nome McDonald's, a pessoa que tem esse nome não perde na vida. Ele podia ter copiado a ideia, mas ele percebeu no nome o grande negócio. Assistam porque vale muito a pena. Eu achei o filme muito bom, achei a montagem muito boa, a trilha sonora, assim, tudo. Achei muito massa. E era isso, pessoal. Eu deixo vocês assim com essa reflexão. Assistam lá e me digam se vocês também ficaram com essa confusão na cabeça de vocês. Se ele é... Não, legal ele não é. Definitivamente legal ele não é. Só talvez um gênio, mas é. Não esqueçam de deixar as perguntas pro vídeo da semana que vem de 1 ano de canal. Me deixem umas perguntas bem legais. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Snapchat e facebook.com/terceiramente. Não deixa de se inscrever no canal. E até a semana que vem. Beijos de luz!